Olá e bem-vindos! Olha, há uma grande novidade a caminho na proposta do Orçamento Geral do Estado de Angola para 2026 e pode mesmo mudar as regras do jogo para quem tem dívidas fiscais. Está a chegar uma janela de oportunidade que é única para regularizar situações pendentes. Vamos perceber direitinho como é que isto vai funcionar. A pergunta de partida é esta, não é? Existem dívidas com a Administração Geral Tributária? Para muita gente, tanto cidadãos como empresas, a resposta é sim. E é precisamente a pensar nesta realidade que o Governo desenhou uma medida que, bem, pode fazer toda a diferença. É isso mesmo. O ano de 2026 vai abrir uma janela de tempo muito limitada. Mas atenção, é crucial perceber isto desde o início. Isto não é uma amnistia fiscal como as que já vimos. As regras são mais específicas, mais apertadas e exigem uma ação muito concreta por parte dos contribuintes. Ok, para que tudo fique bem claro, vamos organizar esta análise em 5 pontos essenciais. Começamos por perceber a natureza desta oportunidade. Depois, mergulhamos nas novas regras do perdão. Analisamos uma exceção, que é fantástica para imóveis. Vemos os prazos e quem fica de fora. E, no fim, os passos práticos a seguir. Vamos a isso. Ora bem, primeiro ponto. É fundamental perceber de onde isto vem. A medida não parece do nada, faz parte da estratégia do Estado para 2026 e tem um objetivo muito claro: aumentar a arrecadação de receitas. E isto explica quase tudo sobre o porquê das regras serem tão diferentes desta vez. Antes de avançarmos, só para estarmos todos na mesma página, um perdão fiscal, o que é? É basicamente uma medida do governo que anula uma parte da dívida, como os juros ou as multas, para dar um incentivo ao pagamento do imposto que está em atraso. E os juros de mora? Bem, esses são a penalização por se pagar tarde. E é aqui, precisamente nos juros, que está o grande segredo da medida de 2026. E aqui chegamos ao coração da questão. Quem se lembra de amnistias fiscais do passado em Angola pode esquecer. Esta é diferente. O governo está a ser muito mais seletivo, mais cirúrgico, naquilo que decide perdoar. Vamos ver os detalhes. A regra de ouro para 2026 é esta, e é preciso que fique bem clara. O perdão aplica-se única e exclusivamente aos juros de mora. Mais nada. Nem o imposto, nem as multas. O perdão é só e apenas só sobre os juros acumulados pelo atraso. O que é que isto significa na prática? Significa que, para se poder beneficiar da medida, o primeiro passo obrigatório é pagar o valor do imposto em dívida. O valor principal tem de ser liquidado na sua totalidade. O segundo passo, também ele obrigatório, é o pagamento da multa que está associada a esse atraso. E esta é talvez a maior diferença em relação ao passado. A multa não vai ser perdoada. É para pagar. E só depois de cumprir estes dois requisitos é que a magia acontece. Os juros de mora que estavam associados à dívida são completamente perdoados. A fórmula é simples. Paga-se o imposto, paga-se a multa e adeus juros. Portanto, para não restarem dúvidas, esta comparação deixa tudo claro. Antes, as amnistias podiam ser mais generosas, perdoando multas e juros. Agora, em 2026, a abordagem é outra. O perdão é focado, é cirúrgico, apenas sobre os juros de mora. O imposto e a multa são para pagar na íntegra. Vamos então para a terceira parte. Quem é que se qualifica por este perdão de juros? E, atenção, porque há uma novidade absolutamente bombástica, especialmente para quem é proprietário de imóveis. De uma forma geral, a medida abrange tanto pessoas singulares como empresas que tenham dívidas fiscais. A data de corte é o ponto fundamental aqui. Só entram as dívidas que foram acumuladas até 31 de outubro de 2005. O que vier depois já não conta. E agora sim, a tal grande notícia, a exceção de ouro. Isto é para quem tem imóveis que nunca foram registados na AGT. Se for esse o caso, 2026 traz uma oportunidade verdadeiramente única para regularizar a situação. E vem com um benefício extraordinário. E qual é o número no centro de tudo isto? É o 4. 4 anos. Um número que pode representar uma poupança enorme. E o que é que significam estes 4 anos? Significam que quem registar voluntariamente o imóvel na AGT durante o ano de 2026 fica completamente isento de pagar o imposto predial dos 4 anos anteriores, ou seja, de 2020 a 2023. É uma isenção total sobre esse período. É que não há outra forma de o dizer. O impacto disto é gigante. Para quem tem imóveis por regularizar, esta medida representa uma poupança financeira brutal. É, muito provavelmente, o maior incentivo de sempre para trazer estes ativos para a legalidade fiscal. Chegamos a um ponto crítico. O tempo. Esta oportunidade não dura para sempre e tem regras de exclusão muito claras. A urgência é um fator real e não pode ser ignorada. Este cronograma mostra as datas que importam. A dívida tem de existir até 31 de outubro de 2025 para ser elegível. Depois disso, a janela para pagar o imposto e a multa e assim garantir o perdão dos juros fecha em junho de 2026. É um prazo curto que exige preparação. E quem é que não pode mesmo beneficiar?
A exclusão é muito específica e é importante. Qualquer contribuinte, seja uma pessoa ou uma empresa, que já tenha um processo a decorrer por crime tributário, está automaticamente de fora desta amnistia. Muito bem. Com toda esta informação, a pergunta é: o que fazer agora? Vamos então à última seção, com os passos práticos para quem quer aproveitar esta oportunidade. O plano de ação pode ser resumido em 3 passos lógicos. Primeiro, procurar aconselhamento, falar com o contabilista, analisar a situação específica e confirmar os benefícios. Segundo, preparar a documentação, reunir todos os papéis necessários com antecedência para não haver surpresas. E terceiro, e o mais importante, pagar a tempo. Planear tudo para cumprir o prazo final de junho de 2026. Não convém mesmo deixar para a última da hora. E terminamos com uma questão que fica para reflexão. Esta medida é um equilíbrio delicado. Por um lado, o Estado abdica de receita dos juros, mas por outro, espera que este incentivo leve ao pagamento de muitos impostos e multas em atraso que, se calhar de outra forma, nunca seriam cobrados. No fim de contas, será que a estratégia vai resultar num aumento real da receita? Fica a pergunta no ar. Obrigado por nos acompanhar nesta análise.